Recebi os trabalhos de vocês, tá? E a grande maioria enviou tudo certinho, mas de toda forma fiquei de certa maneira preocupado, tá? Porque de 58, 57 ou 58 alunos, apenas 35, só recebi 35 trabalhos, só 35 alunos enviaram o trabalho, tá? Isso de certa forma reflete no interesse dos colegas, né? De certa forma acaba prejudicando aí a própria ideia de interesse que o aluno tem em relação à nossa matéria, né? Já adianto a vocês, para vocês aproveitarem bastante essa situação de pandemia aí, essas aulas não presenciais, porque semestre que vem, se a gente estiver junto, vai ser mais puxado, tá? Que esse semestre foi uma verdadeira, um verdadeiro mamão com açúcar, né? Para não falar um palavrão, tá? E aí, enfim, vamos aí nos atentar para essa situação, beleza? Os colegas aí, a gente sabe, o professor está vendo, o professor está acompanhando quem é que sempre está junto, quem é que acompanha, tá? Vocês podem ficar despreocupados. Vocês muito provavelmente, eu tenho praticamente certeza que vocês todos estarão de férias aí dia 24 agora, daqui 15 dias, né, já. Então, vocês não têm que se preocupar com isso. O resto, né, igual a questão aí, a gente passou em aula os materiais, disponibiliza as aulas no YouTube, etc. E aí vem aluno, vem colega perguntar aí negócio de trabalho, o que é para fazer, qual que é meu e-mail, onde é que estava, que não tem nada, que não está sabendo o que é, entendeu? E de certa forma é até desmotivador o nosso trabalho. Mas é por vocês que têm interesse aí que a gente faz o nosso trabalho também aqui, tá? E a gente dá o nosso melhor, certo? Em todo lugar, né? Sempre tem seus bons e os ruins, né? Sempre tem as laranjas podres. Mas é isso aí, tá? Quem tiver algum problema, as notas já estão com a Regina, mas eu acredito que ela não tenha tido tempo de lançar hoje, que eles estão trabalhando lá na instituição só até as 18 horas. Tive com ela hoje, entreguei em mãos, tá? Até amanhã vocês dêem uma olhada, se tiver alguma nota, alguma coisa que vocês não concordem, que esteja errado, temos que resolver isso aí, certo? Beleza, então? Vamos falar a respeito do nosso trabalho, o nosso segundo trabalho, né? O primeiro trabalho sobre homicídio pré-doloso nós já falamos, nós já estudamos ele quando estudamos lá, as lesões corporais seguidas de morte, tá? Esse aí tranquilo. Só admitir o pessoal aqui, os colegas chegando. Só ver se não chegou mais ninguém aqui, pera só um minutinho, que eu tenho que ir para outra página, beleza. Certo? Então, aí os trabalhos que foram enviados os primeiros, né? Embora muitos colegas falaram que o homicídio pré-doloso ou fizeram aí explanações, fizeram redações a respeito do crime pré-doloso como um todo, lá do artigo 19, lá, o que está errado, tá? Porque isso não foi o objeto da pergunta do trabalho. O objeto da pergunta do trabalho era homicídio pré-doloso e não crime pré-doloso, tá? Crime é uma coisa mais ampla, né? Um geralzão, o que seria o crime? A intenção, o pedido do trabalho era onde estava o homicídio pré-doloso no Código Penal, que seria assim lá na lesão corporal seguida de morte, lá no 129. Beleza? Tranquilo? Mas, coração bom, né? Pandemia e tal, coração bom. Todo mundo que fez aí foi pontuado nesse trabalho de vocês, não se preocupe, tá? No geral foi isso aí. Muitos confundiram aí, falaram sobre o crime pré-doloso, mas foram todos considerados, tá? Beleza. Vamos lá, falar sobre o furto mediante fraude e estelionato, então, o objeto do nosso segundo trabalho, que já é desse bimestre. Furto mediante fraude e estelionato. Estelionato nós vimos que é fraude. E o furto mediante fraude, obviamente, como o próprio nome diz, também é uma fraude, certo? Qual a diferença básica entre eles? E eu dando uma lida em geral de todos os colegas aí, dos trabalhos, né, dos que eu recebi, foram respostas muito satisfatórias a esse respeito. Meio que deu para o pessoal realmente entendeu a diferença, a principal diferença que faz essas comparações entre eles, tá? Então, fiquei satisfeito com as respostas aí que vocês deram e é isso aí. Vamos seguindo, tá? Furto mediante fraude. A pessoa ela é enganada, ela é levada a diminuir a vigilância dela sobre a coisa. Isso é o furto mediante fraude, beleza? E no estelionato não. No estelionato ela é enganada. Lembra lá que ela está em erro? Ela é enganada para entregar a coisa, certo?
beleza aí? Há uma discussão na doutrina e em tribunais também a respeito da questão do test drive e do manobrista, lá do manobrista do prédio, do restaurante, do hotel chique lá, né? Mas tem prevalecido aí que são situações que se encaixam no furto mediante fraude, tá? Embora, mas está entregando a coisa e tal. Por isso que eu estou falando que tem essa discussão a respeito tanto do test drive quanto do manobrista, tá bom? Aí tem que se analisar o que os tribunais têm no geral aí para tentar resolver essa situação. Qual era o dolo do agente? Qual era a ideia, a intenção do agente? Se ele foi lá se fingindo de manobrista ou se fingindo lá de que ele queria um test drive, já desde o início, só se passando por um cliente, etc., ou pelo trabalhador lá que faz as manobras lá, se ele já chegou com a intenção de subtrair o patrimônio, aí seria furto mediante fraude, tá? Há discussão na doutrina a respeito disso aí, tá bom? Então vocês vão ver posicionamentos, se você estudar alguma doutrina, você vai ver posicionamentos e julgamentos nos dois sentidos, tá? Inclusive vi muitos trabalhos falando a respeito dos dois sentidos aí, beleza? Importante que vocês saibam que existe essa diferença, essa divergência, tanto nos tribunais quanto nos nossos doutrinadores aí, os estudiosos, beleza? Tranquilo aí? Dúvidas a respeito disso? Do nosso trabalho? Se tiver alguma coisa, é só falar aí, pessoal. Então vamos lá. Nossas aulas, vocês já sabem, né, que foram marcadas as provas de vocês para o dia 24. Nossas aulas, então, nós temos só mais semana que vem, praticamente. Teríamos também lá no dia 23, né, 22 e 23, mas não vai ser necessário que cheguemos até lá, tá bom? Se tudo der certo, na terça-feira da semana que vem nós encerraremos o nosso conteúdo. Hoje, a nossa matéria é uma matéria de ínfima importância, porque é muito pouca a importância dos nossos artigos que estudaremos aqui hoje. É muita coisinha letra de lei, até no próprio material está aí como letra de lei, tá? Eu só meio que dei um Ctrl+C e Ctrl+V para vocês aí, para não ficar sem material também. Mas enfim, esses tipos penais, esses crimes que estudaremos hoje, a importância deles é muito pequena, muita coisa já está em outras leis atualmente. Por exemplo, nós vamos ver crimes contra o consumidor e tal, que já estão sendo tratados em outras leis mais modernas e mais específicas, né? Graças àquele princípio da especialidade, a gente acaba se aplicando às outras leis mais específicas. Fechou? Show de bola? Podemos começar então? Vamos lá? Então vamos. Deixa eu ver a página aqui que está no nosso material. Artigo 172, página 169, duplicata simulada. Ficou alguma dúvida a respeito do estelionato aí de ontem? A respeito do cheque, do novo tipo de ação penal? Se tiver ficado aí, pode falar, pessoal. Na hora de conversar, a gente bater um papo agora. Vamos ter uma revisãozinha aí pré-prova, né? Como sempre. Tá bonzinho esse semestre, hein? Nossa Senhora. Vamos lá? Artigo 172, duplicata simulada. Emitir fatura, duplicata ou nota de venda que não corresponda à mercadoria vendida em quantidade ou qualidade ou ao serviço prestado. O que é isso? Seria a emissão equiparada hoje de notas fiscais frias, tá? Essas notas fiscais frias aí pessoal, às vezes para lavar dinheiro, essas coisas, é quase que um começo para se fazer a lavagem de dinheiro, entendeu? Então, essa situação seria mais ou menos nesse sentido. Aí fala, opa, não, o cidadão, o tiozão está precisando ali de fazer uma declaração de imposto de renda, de ressarcir uns valores mais altos, então ele vai pegar ali e eu vou dar umas notas para eles aqui de dentista e etc, tá? Ao pé da letra, no âmbito ali do direito empresarial, a duplicata, ela seria uma espécie ali de comprovante de um contrato de compra e venda ali que acompanha a nota fiscal, entendo assim, tá? Muitas vezes já foi entendido, inclusive, que a duplicata era uma espécie aí de nota promissória, que era uma promessa de pagamento, tá? Vocês já devem ter ouvido aí seus pais ou seus avós falando, tem que ele pagar uma duplicata e tal, tá? Já foi entendida também como uma ordem de pagamento. Hoje, modernamente, aí, né, as questões de direito empresarial, né, basicamente tudo eletrônico, está praticamente extinto, né? Se até o cheque está praticamente extinto, imagina duplicata, tá? Então, essa duplicata simulada aí seria essa situação, tá? Essa falsa
esse falso contrato aí de compra e venda e etc. Beleza? Dúvidas aí? Fácil demais, né? Fácil e meio inútil, né? Mas ainda está no nosso Código Penal. Vamos lá, próximo. Abuso de incapazes. Abusar em proveito próprio alheio de necessidade, paixão e experiência de menor ou da alienação da habilidade mental de outro, induzindo qualquer deles à prática de ato suscetível de produzir. Parei aqui para dar uma lida na tela aqui que o colega entrou aí e me perdi aqui. Ato suscetível de produzir efeito jurídico em prejuízo próprio ou de terceiro, reclusão 2 a 6 anos. Primeiro, abuso de incapaz, nós precisamos tomar cuidado. Se esse incapaz for menor de idade, nós já vamos falar de Estatuto da Criança e do Adolescente, a gente já não aplica o Código Penal, tá? Então esse incapaz aqui seria um incapaz aí mais no âmbito geral, em outras situações que não só a idade. Incapaz uma pessoa com deficiência mental, uma pessoa que não tem lá o seu discernimento, o seu desenvolvimento mental completo e por aí vai, certo? Então se esse incapaz, aqui não estamos falando do incapaz no âmbito civil, hein? Lembra, vocês já pegaram a nova legislação que o absolutamente incapaz é só o menor de 16 anos. Até 2015, antes do Estatuto da Pessoa com Deficiência, não era assim. Nós tínhamos um rol ali de incapazes. Que na verdade hoje são ali os relativamente incapazes. Alguns deles ali eram considerados como absolutamente incapazes. Hoje, isso já é pacífico no âmbito civil, que é só os menores de 16 anos, que são absolutamente incapazes. Tá? Então, a pessoa tem síndrome de Down, pode casar, se tem alguma deficiência mental, ela pode fazer alguns tipos de negócio jurídico? Pode. O entendimento hoje é que pode, obviamente, né? Tem que sinalizar caso a caso se a pessoa tem capacidade ou não para fazer aquilo ali, tá? Beleza aí? Então tome cuidado. Essa questão aqui é pegar assim, fulaninha apaixonada em mim, né? Sei lá, o gigolor, popular gigolor, né? Aí faz a pessoa lá, inexperiente, tiozão lá de 40 anos, todo enrolado. Aí tem lá uma menina de 18 que recebeu uma herança. E aí ele fica de certa forma, manipulando as atitudes dela para que ele tenha, de certa forma, ganhos com isso, né? Ele faz ela comprar um carro para ele no nome dela, parcelado e por aí vai, tá? São essas coisas, essas situações aí que produzem efeito jurídico, como diz o tipo penal aí, e que no fim das contas vai causar um prejuízo a ela mesma, né? Certo aí? Beleza? Então vamos lá. Tomando cuidado aí com a questão da idade. 174. Induzimento à especulação. Abusar em proveito próprio alheio, dando experiência ou simplicidade ou inferioridade mental de outrem, induzindo a prática de jogo ou aposta. Aqui a diferença aqui é isso, jogo ou aposta. Ou especulação com títulos, mercadorias, sabendo ou devendo saber que a operação é ruinosa. Tem que tomar um certo cuidado aí se isso for relativo a questões de jogo do bicho, tá? Ou situações de lotérica e de apostas com valores muito altos, nós temos a aplicação desse 174, tá? Se for questão do jogo do bicho, nós temos a exploração do jogo do bicho, que é considerado uma contravenção penal. Nós temos um contraventor muito famoso aqui no nosso estado, né? Conhecido como Cachoeira, e os próprios jornais, a própria mídia o tratava dessa forma. O contraventor Carlinhos Castro, pode ver, qualquer reportagem que se refira a ele, fala, o contraventor. Dá nem para chamar de criminoso, porque contravenção nem crime não é, certo? Embora tenha algumas penas lá que sejam relativamente até altas e tal, mas, tá? Se está lá na lei de contravenções, que é uma contravenção como, por exemplo, aí, a exploração do jogo do bicho, né, que era a especialidade aí desse cidadão nosso goiano aí, é considerado contraventor, beleza? Então essa situação aí de jogos de aposta seriam as coisas mais altas, né? Pegar ali uma pessoa, vamos supor aí essa moça aí que acabou de receber uma herança lá e colocar ela para fazer uma grande aposta, investir isso tudo aí numa luta como é que chama? UFC, uma luta lá do UFC, ou apostar isso tudo num site de aposta aí num jogo de futebol ou jogo de qualquer coisa. Certo? É esse abusar dessa pessoa nesse sentido, tá? Vejam que aí está falando no 74 especificamente sobre jogo ou aposta, beleza? Nesse sentido de especulação. Se for ali para querer dar uma de gigolô e tal, sair ganhando financeiramente com aquilo, né? Põe ali a pessoa para comprar roupa para ela, para sustentar, pagar as contas e etc. Aí nós estamos diante do artigo anterior, do 173, tá? A pena do 173 é maior, chega a 6 anos, tá? Reclusão 2 a 6 anos. Bem considerável. E por quê? Porque isso pode estar trazendo um prejuízo muito grande para a vítima
para a vítima, para a vida desse incapaz aí. Certo aí? Beleza? Fácil, né? Fácil e bastante inútil isso aí, né? É bem complicado. Nós temos um limiar muito próximo aí do que é uma situação de estelionato, ou do que seriam essas fraudes aí relativas a incapazes. A própria doutrina, ela às vezes considera que nós deveríamos deixar de aplicar esses tipos penais aí, a maioria deles estão no nosso Código desde lá da década de 40, e aplicarmos aí esses tipos penais mais badalados, vamos falar assim, como por exemplo é o estelionato, tá? Beleza aí? Podemos? Estão me ouvindo bem? Tá tranquilo? Então vamos lá. Continuando. Fraude no comércio, no 7.5. Tá? Nós vamos até um 7.9 hoje. É rapidinho e tal, mas a gente vai lá. Fraude no comércio. Primeiro, fraude no comércio. Nós já temos hoje uma lei que trata dos direitos do consumidor. Eu só vou aplicar aqui essas situações que nós vamos ler agora sobre fraude no comércio se lá na legislação do consumidor, dos direitos do consumidor, que salvo engano é de 1990, tá? Eu só vou aplicar essa aqui se a legislação sobre o direito do consumidor ela for omissa em alguma parte ou ela deixar de tratar alguma parte. O que é muito difícil hoje em dia, uma legislação bem avançada, bem completa, tá? Acho que tem colegas, inclusive, aí que fazem estágio lá no PROCON, lá e sabem do avanço que é a nossa legislação. Nossa legislação consumerista, né, de proteção ao consumidor, é uma das mais avançadas do mundo, né? E a gente passa raiva do jeito que passa aí com esses fornecedores aí, imagina se fosse atrasado. Mas a legislação em si e o PROCON trabalha muito bem, tá? Vamos lá. Enganar no exercício de atividade comercial o adquirente ou consumidor, vendendo como verdadeira ou perfeita mercadoria falsificada ou deteriorada, né? Fala, não, esse produto aqui é original, pode comprar e tal. Na verdade não é. Entregando uma mercadoria por outra, vende uma coisa, entrega outra, né? Detenção de 6 meses a 2 anos ou multa, tá? O próximo parágrafo primeiro fala sobre questão de obra, né? A pessoa foi contratada para fazer uma obra, questões a respeito de pedras preciosas, joias, essas coisas assim. Lembra, gente, nós estamos falando de 1940, tá? Então era muito comum você utilizar no comércio ali joias, né? Que eram coisas de família e tal, dar isso como garantia, comprar fazendas utilizando joias e tal. Então era uma coisa consideravelmente comum. Hoje para nós, né, a gente quase não vê isso, mas era assim considerado comum. Muitos aí de vocês, as meninas aí com 15 anos, ganham um monte de joia aí que foi da avó, que passou para a mãe, que passou para você depois, que você já deve ter passado para sua filha, dependendo, né, da situação, tá? Então quando a coisa pegava mesmo, aí corria-se para as joias, né? Tanto que muitos bancos, muitas instituições bancárias ainda aceitam, né, o penhor de joias como garantia de pagamentos ainda, tá? Eles fazem uma avaliação lá, você deixa lá a joia com eles, sob a responsabilidade deles, da instituição, e você consegue pegar empréstimos e tal, tá? Mas hoje isso acontece mais em último caso, tá? Mas há uma situação de previsão para isso, beleza? Aí imagina aí, cidadão que vende lá uma bijuteria falando que é ouro, né? Às vezes uma bijuteria muito bem feita e a pessoa não conhece muito bem. Se for na minha mão, por exemplo, dificilmente aí eu vou saber se for uma coisa muito bem feita, o que é banhado a ouro, o que é tantos quilates e tal. Então, assim, esse tipo de situação do ourive, né, que passar o outro para trás, é que está se protegendo aí na fraude no comércio, tá? Vendo ainda aí, lembrando que nós estamos aí de toda forma muito próximo ao estelionato também, daquela pessoa que, né, que frauda, a entrega da coisa e tal, tá? Então, um limiar muito próximo aí. Beleza aí? Tranquilo? Aplicável também o 5.5 parágrafo 2º lá, as hipóteses daquele furto privilegiado nosso lá. Vamos lá, outras fraudes agora sim, outras fraudes. Esse aí é o mais badalado dos nossos artigos de estudo de hoje, que é a pessoa lá que vai no restaurante, que pega um ônibus, pega um Uber, pega um táxi, se hospeda no hotel, sem ter dinheiro para pagar, tá? Isso é crime? É crime. Isso está previsto aí no artigo 176. Embora tenhamos aí uma pena consideravelmente baixa, tá? Isso é previsto como crime, certo? Beleza aí? Mas isso aqui tem que ter o dolo, obviamente tem que ter o dolo. A pessoa já tem que se hospedar, lembra do cheque sem fundo ontem para ser estelionato? Para ser um crime, a pessoa já tem que iniciar a sua execução, o seu dolo ali, já sabendo que ela não tem condição de pagar.
entra lá no restaurante, né? Às vezes no restaurante Granfino lá e tal, ou hospeda no hotel aí mais restrito, né? Para questões de poder aquisitivo, para pessoas de poder aquisitivo maior, já sabendo que não vai dar conta de pagar, não vai ter condição de pagar. Beleza? 15 dias a 2 meses aí, tá? É bem ridículo mesmo. Lembrando, né? Década de 40, 50 ali, a gente estava preocupado em proteger esses tipos de sanções. Hoje em dia a pessoa ela é processada no âmbito civil, lá, se não tiver com documento falso, né, essas coisas, conseguir identificar quem é, ela é processada ali, ela acaba tendo que ressarcir o dano no âmbito civil, tá? Mas ainda é previsto como crime, isso aí ainda está vigente esse tipo penal, certo aí? Aí fala, né, parágrafo único da ação penal, que somente se procede mediante interpretação, o juiz pode ainda, conforme as circunstâncias, deixar de aplicar a pena, vai verificar ali caso a caso, né, se a pessoa tinha alguma justificativa plausível para aquilo ali e por aí vai. Imagina a pessoa aí que se hospeda numa cidade, lá em Barretos, por exemplo, e não tem dinheiro para pagar, sabe que não tem, e aí dá problema, dá BO lá, é chamada a polícia, porque é crime, né? Foi conduzido na delegacia lá, e aí falou, olha, meu parente está com uma dificuldade aqui, está doente, descobrimos agora que ele tem uma doença X aqui, e tá para morrer, e não tenho condição de me hospedar, e foi por isso que eu fiz isso aqui. E eu não tenho condição de pagar, certo? Nesse tipo de situação, para essas situações, analisando caso a caso, o juiz pode sim deixar de aplicar a pena, tá? Beleza? Tranquilo? Que não quer dizer que vai sair impune sempre, tá? Tem que ser analisado caso a caso. Dúvidas aí? Pode falar, se estiver rápido e tal. Então, falei que ia ser rápido, já tá com 21 minutos de aula já. Não? Então vamos. 177. 177, ele é específico. Olha o tanto que é específico para direito empresarial e é relativo à sociedade por ações. É a pessoa que vai fundar uma sociedade por ações ali junto com outras pessoas e tal. E aí ela comete fraude naquela situação ali. A sociedade por ações, não vou dar aula disso aqui, em hipótese alguma, tá? Mas grosseiramente falando, uma sociedade regida por ações ali, ela é composta de papéis, muitos papéis, às vezes milhares, milhões de papéis. E cada um desses papéis ele tem lá o seu valor X, né? Todo mundo aqui já ouviu falar de bolsa de valores. E lá as empresas que se dispõem a participar, a ter o seu capital aberto, que é o caso das sociedades regidas por ações, tem sociedade por ações fechadas também, tá? Mas não é o nosso caso, o nosso estudo aqui. Essas sociedades por ações de capital aberto, elas vão lá e se apresentam à Bolsa de Valores e quem quiser vai lá e compra papéis dela. Estabelece um preço lá inicial e aí fica naquela volatilidade ali do mercado, né? Sobe, o dólar sobe, aí a ação cai, daí vendeu mais, o balanço financeiro foi bom, aí o valor da ação sobe, tá? Então tem valores e tem valores aí, tem ações aí, por exemplo, a ação da companhia de telefônica Oi, ela está passando por uma crise, está em recuperação judicial aí há uns 2, 3 anos e as ações dela, cada papel desses que eu acabei de falar vale menos de R$1 hoje, acho que 80 e poucos centavos. E nós temos aí grandes ações, grandes empresas aí do país aí que, mesmo depois dessa crise toda aí, nós temos aí cada papel desse valendo aí em torno de R$30, 30 a R$50, uma Vale do Rio Doce, né, uma Petrobras e tal. Então, é nessas situações, beleza? Essas sociedades regidas por ações, elas são, como nós falamos aqui, elas têm um domínio menor dos seus sócios sobre ela. Por quê? Pode ser muito pulverizado. Imagina uma grande empresa aí dessa que tenha lá 1 milhão de ações, certo? Tem empresa que tem muito mais, mas imagine cada pessoa tem um papel só, seria 1 milhão de sócios dessa empresa. Então, esse tipo penal ele veio para tentar proteger isso aí, falar, olha, vocês que são ali os dirigentes, os diretores que estão fundando essa ação, se vocês cometerem fraude, enganar os outros aqui, como tem muita gente que vai ser dono, é mais difícil de nós pegarmos as fraudes. Então, se você cometer fraude aqui, você está cometendo esse crime do artigo 177, beleza? Já está também praticamente superado esse artigo, ele foi esquecido, para se falar a verdade, que nós temos aqui situações sobre direitos empresariais, temos leis das sociedades anônimas, tá? Lembrando, mais uma vez, nós estamos falando aqui de muito tempo. Salvo engano, a última
A última alteração que nós tivemos aqui foi na década de 50, 1951, 52, por aí, tá aí para vocês o material, acho que é isso mesmo, teve uma alteração aí fala sobre crimes contra a economia popular, certo? Então, você fraudar uma sociedade aí, imagina, você lesar 1 milhão de sócios aí, você está cometendo fraude contra a economia popular, certo? 1951. A Lei 1521 de 1951. Aí fala, né, o diretor ou gerente fiscal que promove a falsa cotação das ações, que é isso que nós acabamos de falar, faz empréstimo em nome da empresa, compra e vende ações, e é isso aí, tudo isso que nós falamos, tudo que foi envolvido nessas fraudes, especificamente esse tipo de sociedade, tá? Nós temos sociedade limitada, sociedade por ações, por aí vai. É uma modalidade de empresa essa sociedade por ações, tá? É o SA, que a gente é acostumado a ver, beleza? Só para não ficar isso aí, se vocês estudaram com mais afinco no direito empresarial, lá na frente, beleza? Dúvidas aí? Podemos? 178 também vai mais ou menos na mesma linha, tá? Já caminhando aí para o nosso fim da aula de hoje. 178 ele vai mais ou menos nessa mesma ideia, na mesma linha, só que aqui nós estamos falando da garantia, tá? Estamos falando especificamente da garantia. Pode ser desse dirigente que vai lá, a empresa precisa pegar um mega empréstimo para fazer uma ampliação das instalações. E aí, ele vai lá e, vou oferecer aqui o nosso maquinário, os nossos veículos aqui, como garantia. Esse warrant, warrant é garantia em inglês, tá? Aí esse cidadão lá, esse diretor vai lá por conta dele e oferece lá o maquinário, os veículos, caminhões, os veículos menores da empresa e oferece eles como garantia, certo? Do empréstimo desse financiamento que a indústria quer fazer. E aí, nessa brincadeira, os veículos estão lá e o maquinário, sei lá, avaliados em R$1 milhão e ele coloca que eles valem 3, 4 milhões e consegue de alguma maneira enganar a instituição financeira com isso, beleza? Isso aí ele está fraudando, isso também é fraude contra a economia popular, também é proibido, também é considerado crime, tá? Diga, alguém falou alguma coisa aí? Fala, Arthur. Entrar na pirâmide com promessa de dinheiro fácil, né? Esse crime é um dos crimes também contra a economia popular, tá? Ele é chamado de pichardismo, tá? Pichardismo. É isso aí, é o crime de promover essas pirâmides, essa promessa de dinheiro fácil e tal, entendeu? Normalmente quem entra nessas pirâmides aí, nisso eu incluo Telex Free e todos os outros, né? Sempre tem uma que tem uma diferençazinha para outra e eles prometem, não, isso aqui não é pirâmide, porque isso aqui, né? Nós tivemos até uma espécie de pirâmide aí que envolvia produtos de beleza, né? Que não sei se não vingou muito aí pela frente aí, e Rinodê, né? Acho que é Rinodê que chama. Ela tinha até uns produtos consideravelmente bons, eu conheci alguns, mas por trás dela estava travestida ali uma situação de pirâmide. Acabou que deu uma queda bastante acentuada nas vendas. Nem sei se existe mais. Já não vejo aí há uns 2 anos essa empresa mais, os produtos dessa empresa. Nem sei se tem mais. Se alguém souber, me fala. Certo? Então, a questão da pirâmide aí, como o colega perguntou, é crime contra a economia popular também. Tá? Amplamente divulgados aí, tudo que envolver fraudes nesse tipo de situação vão ser considerados crimes contra a economia popular. Por quê? Porque isso pode causar um prejuízo muito grande para a sociedade, para o comércio em geral. Pode quebrar pessoas, né? Como nós vemos as bolhas aí que tem de vez em quando que explodem no mercado financeiro aí. Aí isso é conversa para uma outra hora, beleza? Podemos aí? Terminando. Fraude à execução 179. Fraudar a execução alienando, desviando, destruindo, danificando bens ou simulando dívidas. Detenção de 6 meses a 2 anos. Parágrafo único, somente se procede mediante queixa, tá? Que nós estamos falando dessa fraude à execução, já lá na fase de execução, lá na frente do processo, e especificamente aqui, nós vamos aplicá-la de forma subsidiária, tá? Por quê? Porque se for lá uma fraude na execução, uma execução judicial, a execução judicial,
Se a pessoa vai lá e frauda, estraga as coisas, quebra tudo, não, você não vai ficar com o meu carro, não sei o quê, e vai pôr fogo no carro, por exemplo, na hora que vai lá o oficial de justiça buscar. Isso aí já é crime contra a administração da justiça, nós vamos bater um papo sobre isso no semestre que vem, beleza? Então essa execução aqui é uma execução no sentido de subsidiariedade mesmo, tá? Só vai se aplicar esse crime, esse tipo penal aqui, se não for lá uma fraude contra a administração da justiça, que é esse caso aqui, se não for uma fraude ali contra um menor de idade, se não for um crime contra a economia popular, etc e tal, tá? Vamos falar aí que esse é um soldado de reserva, beleza? Ele tá aqui, ele fica ali bonitinho esperando para ser aplicado e, embora possa ter uma gravidade aí financeira considerável, a pena dele é máxima de 2 anos aí, né? Podendo inclusive ser substituída somente pela de multa, vai ser lavrado simplesmente um TCO contra ele aí, né? Imagina o cara vai lá e fala, vim aqui tomar seus bens aqui, tudo aqui que você mandou um monte de gente embora, não pagou ninguém, tem esse funcionário seu passando fome e eles são seus credores aqui que você não pagou e tal, e eu vim buscar as coisas aqui, o cara vai lá e põe fogo na casa, põe fogo nos trem tudo, destrói maquinário, destrói os carros e tal, fala, não é meu, também não vai ser de ninguém. Isso não é raro de acontecer, hein? E aí nós estaríamos diante de uma situação dessa aqui do 179, tá? Beleza? Lembrando que se for a questão do juiz ter mandado, já está lá na questão lá da execução, houver um processo, etc e tal, nós podemos estar diante de um crime contra a administração da justiça. Falaremos lá no finalzinho do nosso Código Penal dos crimes contra a administração pública. Beleza? Dúvidas aí? Mais alguém quer perguntar alguma coisa? Se alguém tiver algum problema, algum desacordo com a sua nota, me procure, tá? Manda zap aí. O Gabriel, eu acho que tem um probleminha com a sua nota, tá? Me chama no WhatsApp pra gente conversar depois aí. Beleza aí? Tranquilo? Se alguém tiver alguma coisa, alguma dúvida, beleza. Tá? Não adianta me mandar o WhatsApp para perguntar, minha nota, olha minha nota. Não vou olhar, não vou responder não, tá? Espera amanhã você vai ter sua nota certinho, tá? Se tiver algum problema, aí sim você fala comigo.